A gente vai então começar o módulo 6, Trotskismo, da Quarta Internacional à ASE. E primeiro a falar vai ser o André, né? Aí eu aviso de 10 em 10, André, como que você quer? Sim, por favor. Avisa oralmente, tá? Não escrito, porque eu não dá para acompanhar o chat direito aqui. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. E aí depois a gente passa para a Jane, então, né? Então, brigadão para todo mundo aí que está presente nessa tarde de sábado. E vai lá, André. Tá, boa tarde, camaradas, companheiras e companheiros. É um prazer estar aqui de novo. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Eu estava achando que o teto dessa reunião era às 4h30, porque tem a final do Campeonato Paulista aqui, Palmeiras e Corinthians começa às 4h30, mas tudo bem. Acho que isso aqui é mais importante, a gente segue até às 6h30. Mas o Verdão vai ganhar, de qualquer jeito. O Verdão daqui, não de Goiás. Bom, primeiro é o seguinte, acho que o Fernando já colocou o que a gente vai discutir aqui, só para explicar um pouco como é que eu e a Jane planejamos um pouco se dividir. Então, quem participou do módulo anterior, do módulo 5, viu que a gente abordou um pouco da teoria da Revolução Permanente quando a gente falou da Rússia, da Revolução Russa, e alguma coisa sobre o programa de transição. A ideia é que eu vou entrar nisso, nesses dois pontos que são pilares do que a gente considera o marxismo revolucionário atual, o trotskismo, certo? Alguns dos pilares do que é a visão trotskista, a teoria da Revolução Permanente e o método do programa de transição. Mas eu vou entrar também naquilo que é a experiência da Quarta Internacional no seu momento de fundação e tal. A gente mencionou a oposição de esquerda. Lembra que a gente veio desde a Liga dos Comunistas, na verdade, depois a Primeira Internacional, a Segunda, a Terceira, a oposição de esquerda, a luta contra o stalinismo, e a ideia agora é ver, depois da fundação da Quarta Internacional, como é que foram os debates, as crises e as discussões políticas que aconteceram, que essa é a base para que a Jane, então, vai entrar na discussão sobre o CIT, propriamente dito, o Comitê Internacional dos Trabalhadores, e a que é a atual ASI. Né? Então, essa é um pouco a divisão. É muita coisa para pouco tempo, a ideia é meia hora, né? Então eu vou tentar ser até mais objetivo e mais sintético até do que foi na semana passada. Tudo bem? E eu acho que é na discussão que muita coisa pode surgir mesmo, como foi na semana passada, e eu acho que foi muito bom na semana passada. Mas então, para entrar na questão da teoria da Revolução Permanente, eu quero resgatar a experiência do exemplo da Revolução Russa sumariamente. Né? Então, em 1905, quando a gente tem o ensaio geral da Revolução, ou seja, uma primeira crise revolucionária que acontece na Rússia, onde pela primeira vez se formam os soviets, os conselhos operários, em São Petersburgo e em outras grandes cidades na Rússia, o Trotsky, a partir do balanço da experiência da Revolução de 1905, começa a desenvolver uma concepção própria sobre o caráter da Revolução que ia se dar na Rússia, que vai ser um debate fundamental presente dentro do movimento marxista na Rússia, que, como vocês sabem, como a gente discutiu, estava dividido entre a posição dos mencheviques, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, a posição dos bolcheviques, também como fração do Partido Operário Social Democrata Russo, e uma posição peculiar do próprio Trotsky, que, em geral, se aproximava mais dos bolcheviques, mas ia além da posição do próprio Lenin, e que depois vai se juntar em 1917 e tal. E, óbvio, mencheviques e bolcheviques eram frações do mesmo partido, mas depois se transformaram em dois partidos bastante diferenciados e com uma visão política e até organizativa bastante diferenciada. Mas qual que era a ideia? A Rússia era um país atrasado, com relações semi-feudais presentes, e as tarefas de uma revolução burguesa não foram completadas na Rússia, como a gente discutiu. E que tarefas eram essas? Derrubar uma monarquia absolutista encabeçada por um czar, certo? Estabelecer uma democracia política, portanto, distribuir a terra, acabar com as relações semi-feudais no campo, resolver a questão nacional, ou seja, uma série de tarefas que as revoluções burguesas cumpriram na França um século antes, na Revolução Inglesa, e assim vai, e que na Rússia não tinham sido completadas. Mas junto com isso, junto com essas relações pré-capitalistas na Rússia, você tinha também relações supermodernas,
com a intervenção do capital estrangeiro na Rússia, você tinha uma realidade em que você tinha fábricas gigantescas, como o exemplo que eu dei da fábrica Putilov, no bairro de Vyborg, em São Petersburgo, por exemplo. Você tinha um proletariado que, apesar de ser numericamente minoritário, em termos de números absolutos, era coeso, era forte, aprendeu a lutar a partir dessa experiência objetiva e, portanto, era um proletariado concentrado e forte diante de uma burguesia fraca que se alinhava com os interesses do próprio czarismo, certo? E, portanto, é uma realidade diferente das revoluções burguesas anteriores. Então, a existência de um proletariado forte, amadurecido, não era a realidade, por exemplo, da Revolução Francesa de 1789, onde, na verdade, o sans-culotte, os setores mais pobres da população, etc., o embrião do que viria a ser um proletariado mais massivo, mais consistente depois, acabou funcionando como linha auxiliar de um projeto político da burguesia propriamente. Então, existia já um proletariado forte na Rússia naquele momento. E, além disso, a Rússia era parte da economia capitalista mundial. Ela não era uma realidade isolada, então era parte de um sistema cada vez mais integrado capitalista internacional. Não era uma ilha de feudalismo numa Europa capitalista, por exemplo. Ela interagia economicamente e tal. Então, o que a gente tinha na Rússia era o desenvolvimento desigual e combinado, a combinação do atraso com o moderno, e essa é uma realidade que, como a gente viu, existiu e existe em muitos países do chamado terceiro mundo, certo? A combinação do atraso com o moderno, sendo que o atraso alimenta o moderno e o moderno alimenta também relações atrasadas, relações sociais atrasadas. É aquilo que alguns teóricos, um cara aqui que viveu no Brasil uma época, chamado André Gunder Frank, por exemplo, chamou de o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Ou seja, qualquer desenvolvimento capitalista no Brasil era um desenvolvimento de relações que mantinham relações atrasadas também. Ou seja, não era uma questão de que o Brasil vivia uma época de atraso, tinha que superar o seu atraso, e aí chegaria a ser um país capitalista moderno, como a Europa, como os Estados Unidos. Assim. Não, a realidade do capitalismo aqui é essa realidade onde atraso e o moderno conviviam, etc. Então, essa é a lógica. A teoria da Revolução Permanente está diretamente relacionada a isso, porque ela rejeitava a ideia dos mencheviques, que depois, eu insisto nisso, passou a ser a posição dos stalinistas, de que a realidade na Rússia implicava em que a revolução que se faria na Rússia era uma revolução burguesa, e que, portanto, era uma revolução dirigida pela burguesia liberal democrática, e que o papel do proletariado era apoiar a burguesia na realização da revolução burguesa. E, portanto, buscar alianças com a burguesia, etc. Essa foi a posição dos mencheviques, e essa passou a ser a posição do stalinismo na direção dos partidos comunistas e da Internacional Comunista a partir de meados dos anos 20, principalmente a partir dos anos 30. A posição do Trotsky, que também passou a ser integralmente a posição dos bolcheviques, embora o Lenin tinha uma certa ambiguidade no período anterior, né? Era de que, sim, as tarefas burguesas da Revolução precisavam ser cumpridas, mas a burguesia não faria essa revolução, é o proletariado que carregava a tarefa histórica de fazer essa revolução, cumpria as tarefas democrático-burguesas, mas não pararia por aí. A partir daí desenvolveria um processo contínuo que levaria necessariamente à destruição das relações capitalistas de produção. Então, a Revolução Burguesa só poderia ser realizada pelo proletariado nos marcos de um processo permanente de uma revolução anticapitalista, portanto, proletária e socialista. Então, essa visão, na verdade, é a visão que orientou ao Partido Bolchevique em 1917, principalmente a partir das teses de abril do Lenin, quando se assume a palavra de ordem de todo o poder aos soviets, ou seja, ao contrário da visão dos mencheviques, que constituíram um governo burguês liberal, um governo provisório, que em grande parte foi encabeçado pelo Kerensky, né? Os bolcheviques falavam, não, esse governo não se sustenta, o que é necessário é completar a revolução nos marcos de uma revolução socialista, e foi isso, esse é o caráter da Revolução de Outubro. Né? E, portanto, a constituição de um Estado operário baseado na democracia dos trabalhadores, no poder dos soviets, etc., etc. Pois essa visão, a concepção etapista, essa concepção de duas etapas,
ou seja, que primeiro você faria a revolução burguesa e depois estabelecido o capitalismo na Rússia, você criaria as condições, muitos anos depois, para uma revolução socialista. Essa visão etapista das duas etapas da revolução foi o que primou na política da direção stalinista durante muitos anos. Por exemplo, na Revolução Chinesa de 1925 a 1927, que levou a uma derrota da Revolução, na verdade, mas também no Brasil. O que é que orientou a política do Partido Comunista do Brasil, o PCB, né, que depois rachou em PCB, PCdoB, etc., mas o que orientou a política do Partido Comunista no Brasil foi basicamente a ideia de que o Brasil tinha que fazer uma revolução democrático-nacional, de libertação nacional, de reforma agrária, etc., e não o socialismo efetivamente. E essa política fez com que o PCB sempre buscasse aliança com os setores da burguesia e assim vai. Mas isso também valeu para toda a América Latina, para os PCs em toda a América Latina, isso valeu para o Partido Comunista na África do Sul, na luta contra o apartheid, por exemplo, a ideia da Revolução Burguesa, acabar com o apartheid era fazer a Revolução Burguesa que não havia sido completada, nos países asiáticos, etc. Na verdade, essa era a orientação que estava por trás, por exemplo, do Mao Tse-tung, mesmo quando toma o poder em 1949. A Revolução Chinesa de 1949, na concepção do Mao Tse-tung, que declarou isso publicamente, abriria 100 anos de capitalismo na China. Certo? Essa era a concepção, que acabou não se dando dessa forma. O Mao e a direção do Partido Comunista Chinês foi obrigada a destruir o capitalismo numa confirmação sui generis da teoria da Revolução Permanente, porque caso não fizesse isso, não se sustentaria a Revolução. A mesma realidade, por exemplo, é a realidade de Cuba. Então, a Revolução Cubana de 1959, quando Fidel Castro chega ao poder, o programa em torno do qual chega ao poder em 1959 é o estabelecimento de uma democracia política radical, a libertação nacional, mas não o socialismo. O programa do Movimento 26 de Julho estava sintetizado nesse texto, que vale a pena ler do Fidel Castro, que é o libelo de defesa dele, quando ele é preso. Em 53, eles tomam o quartel de Moncada, na primeira tentativa de revolução em 53. O Fidel é preso e ele faz a própria defesa, e a defesa dele sintetiza o programa deles, está num livrinho chamado A História Me Absolverá. Aquele programa é um programa democrático radical, não é um programa socialista anticapitalista. Então, essa era o norte do Movimento 26 de Julho, por exemplo, quando chegou ao poder. O Fidel só vai declarar que o caráter da Revolução Cubana é um caráter socialista em 1961. Né? Em 1959, depois da tomada do poder, ele reafirma, numa viagem aos Estados Unidos, que a Revolução Cubana não era comunista e que ele não era comunista, etc. Então, ele é obrigado a expropriar o capital estrangeiro, porque, na verdade, houve o boicote dos Estados Unidos, o enfrentamento com o imperialismo, e na luta contra o imperialismo, a única forma de levar até as últimas consequências a luta contra o imperialismo foi expropriar a burguesia. Foi ir além de um projeto democrático burguês radical e atingir diretamente a propriedade dos meios de produção, e teve que expropriar a burguesia e destruir as relações sociais capitalistas em Cuba. Então, isso é uma confirmação, mesmo que o Fidel não tivesse isso na cabeça, que ele não estava orientado pela ideia da Revolução Permanente, ele foi obrigado a levar isso até as últimas consequências pela realidade objetiva. Eu quero contrastar essa experiência de Cuba com a experiência da Bolívia, que eu também mencionei na reunião passada. Na Bolívia, em 1953, houve também uma revolução encabeçada pelo movimento nacionalista revolucionário, o MNR, um movimento burguês nacionalista, mas onde o proletariado, em particular o proletariado mineiro, organizado na Federação Sindical dos Mineiros, organizado na COB, na Central Obreira Boliviana, e também com a existência de um partido trotskista forte, o POR, que tinha uma base entre os mineiros, etc., na Revolução de 1953 na Bolívia, o movimento nacionalista revolucionário não faz o que a direção revolucionária cubana fez, que acabou se levando até as últimas consequências. 14 minutos. Levou até a destruição do capitalismo. Na Bolívia isso não aconteceu. Na Bolívia se fez reforma agrária, na Bolívia se expropriou algumas empresas estrangeiras, mas não se destruiu as relações capitalistas plenamente. E a Revolução Boliviana retrocedeu. E, na verdade, a contra-revolução acabou se dando pela própria degeneração
do Partido do Movimento Nacionalista Revolucionário, mas também por uma infinidade de golpes militares e uma sucessão de ações de repressão contra-revolucionária que contrasta, portanto, a situação boliviana com a situação cubana, por exemplo. Então, não sei se dá para entender essa ideia. As tarefas de superar o atraso pré-capitalista, de alguma forma presente, nos países atrasados principalmente, só pode ser realizada com a destruição do próprio capitalismo. Não se separa as tarefas democrático-nacionais anti-imperialistas das tarefas anticapitalistas e socialistas. Elas têm que se dar conjuntamente. Essa é a essência da ideia da teoria da revolução permanente. Eu quero fazer uma distinção, no caso de Cuba, acabou se destruindo o capitalismo, mas ao contrário do que aconteceu na Rússia você teve a teoria da revolução permanente, em grande parte, como sendo a lógica por trás do projeto, do programa e da estratégia do Partido Bolchevique, e estabeleceu o poder da classe trabalhadora organizada nos soviets, e, portanto, estabeleceu a base para uma democracia dos trabalhadores. Em Cuba isso nunca existiu, porque foi um processo distorcido, foi a realidade objetiva que impôs a destruição do capitalismo. E, portanto, as bases subjetivas organizadas da classe para exercer o poder da classe nunca existiram em Cuba. Em geral, isso ficou se concentrando na direção do movimento revolucionário, no primeiro momento do movimento 26 de julho, depois no Partido Comunista Cubano, que acabou se constituindo como uma elite burocrática que encabeçou o processo revolucionário, não estabelecendo um poder real da classe trabalhadora através de soviets, conselhos operários, etc. É por isso que a gente diz que a Rússia viveu uma degeneração burocrático-stalinista. Ela estabeleceu as bases de uma democracia dos trabalhadores e degenerou numa perspectiva stalinista burocrática. Em Cuba, desde o início, você teve a destruição do capitalismo, mas você teve em Cuba, desde o início, a ausência de democracia dos trabalhadores e o papel central de uma elite burocrática que estabeleceu o poder efetivamente. Então, a gente chama a Rússia, a União Soviética, de um Estado operário degenerado, que degenerou, e no caso de Cuba, de um Estado operário deformado desde o início. Ambos eram Estados operários, porque não havia relações capitalistas, o capitalismo foi expropriado efetivamente, mas sem democracia dos trabalhadores efetivamente. Então, essa é a ideia. Eu quero insistir que essa coisa se mantém nos dias de hoje, essa visão etapista. O PT, por exemplo, aqui no Brasil, nasceu contra essa visão etapista dos partidos comunistas, rejeitava isso. Depois incorporou de forma ainda mais contundente essa visão de que as tarefas para o Brasil eram reformas no sentido da democracia burguesa e ponto final. Abandonou completamente qualquer perspectiva de superação do capitalismo, etc. Mas isso influencia também os setores do PSOL. Existem setores do PSOL que ainda trabalham com uma lógica etapista, de defesa de um estágio democrático e popular, antes propriamente da defesa do socialismo, etc. Então, esse é um debate importante. Agora, isso está relacionado com a discussão do programa de transição, né? Porque o que é o programa de transição? O programa de transição é um texto de 1938, que foi escrito para a Conferência de Fundação da Quarta Internacional, mas ele é muito mais do que isso, muito mais do que aquele texto que, obviamente, todo mundo tem que ler. Mas aquele texto, ele sintetiza um método, uma concepção de programa para os partidos revolucionários que foi desenvolvida antes da Quarta Internacional. Os 4 primeiros congressos da Internacional Comunista já desenvolveram a base dessa concepção do programa de transição, mas que ela foi defendida e desenvolvida pelo trotskismo, pela oposição de esquerda e pela Quarta Internacional, que foi completamente abandonada pelo stalinismo. Então, a concepção do programa de transição também é uma das bases fundamentais da reconstrução do marxismo revolucionário. O que é? É a ideia de que o capitalismo, na sua época de crise, as condições objetivas para a revolução estão dadas, mas não as condições subjetivas. Ou seja, o capitalismo entrou numa crise que coloca como uma necessidade histórica a destruição do sistema. As condições estão maduras para isso. Mas não está madura a condição subjetiva. O papel do sujeito dessa revolução, porque ela não acontece automaticamente, ao contrário de uma visão determinista de certos marxistas da Segunda Internacional,
ela precisa da força organizada e consciente do proletariado. E essa força organizada e consciente do proletariado não está suficientemente madura para a revolução. Então, a ideia do programa de transição é um método de luta que busca acelerar o processo de tomada de consciência e organização da classe trabalhadora para fazer a revolução, certo? Concretamente, é superar aquilo que está ali na primeira frase do programa de transição, que é a situação política mundial, no seu conjunto, caracteriza-se, antes de mais nada, pela crise histórica da direção do proletariado. Então, a ideia é superar essa crise histórica da direção do proletariado. Óbvio que o Trotsky está falando da Segunda Internacional dos Partidos Social-Democratas, que não vão dirigir revolução nenhuma, pelo contrário, traíram as revoluções, e da degeneração stalinista da Internacional Comunista, que também não vai dirigir revolução nenhuma e vai segurar, na verdade, o processo revolucionário. Então, é preciso superar essa crise histórica de direção. E como é que se faz isso? A questão é como, portanto, superar essa contradição entre a condição objetiva e as condições subjetivas. O método do programa de transição é superar a divisão mecânica que havia na época da Segunda Internacional entre um programa mínimo e um programa máximo. O programa mínimo tem a ver com as reivindicações básicas que a classe coloca do seu dia a dia, salário, condições de trabalho, etc. E o programa máximo se concentraria na tarefa estratégica do socialismo. Então, havia um abismo entre esses dois programas, o programa mínimo e o programa máximo, certo? E o que costumava acontecer é que uma típica posição reformista, que foi a marca da social-democracia, é se concentrar no programa mínimo, reformas dentro do sistema. Nos dias de festa, no 1º de maio, na comemoração disso e daquilo, falava do socialismo, blá, 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 mas na prática o que valia era o programa mínimo. O programa máximo era só uma decoração nos documentos do partido, etc, etc. Há uma outra posição, que é uma posição ultra-esquerdista e sectária, que é a posição que ignora as tarefas mínimas, o programa mínimo, e se concentra no programa máximo. Então, não interessa a luta por salário, não interessa a luta contra a opressão das mulheres, não interessa a luta contra o racismo, o que interessa é o socialismo. Tem que fazer a revolução, 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 e, portanto, se concentra na ideia do programa máximo e não leva em consideração o dia a dia da luta efetiva dos trabalhadores, dos setores oprimidos, das mulheres, negros e negras, LGBTs, etc. O que é a ideia do programa de transição? É que, na verdade, é preciso se construir um programa baseado em reivindicações transitórias. O que é isso? Medidas que sejam compreensíveis pelas massas, que tenham a ver com o dia a dia das suas lutas, mas que, ao mesmo tempo, num contexto de crise do capitalismo, elas sejam irrealizáveis dentro do capitalismo, elas sejam impossíveis de serem implementadas dentro do sistema. Então, você começa a colocar reivindicações que a classe se move em torno delas, e, ao se mover em torno dessas reivindicações, vão se chocando cada vez mais com os limites que o capitalismo impõe. E aí a própria classe, nessa experiência concreta da luta, vai tirando conclusões sobre a necessidade da superação do sistema, e não apenas daquelas reivindicações. E aí o Trotsky desenvolve uma série de reivindicações, nesse texto de 1938, que tem esse caráter transitório. Escala móvel de salário, escala móvel de horas de trabalho. O que é isso? Olha, a inflação corrói parte do salário, o salário tem que crescer na medida em que o aumento de preço se dá automaticamente, certo? Essa escala móvel de salários, por exemplo, escala móvel de horas de trabalho, nós estamos com um desemprego oficial hoje no Brasil de mais de 13%. O desemprego vai explodir. Qual que é a reivindicação? Escala móvel de horas de trabalho reduz a jornada de trabalho até garantir que todo mundo tenha emprego. Para que todo mundo tenha emprego, redução da jornada de trabalho. Trabalhar menos para que todos trabalhem, etc. Essa é uma reivindicação que o trabalhador entende, mas ela é impossível de ser realizada no capitalismo em crise que a gente tem agora. E, portanto, ela estabelece uma ponte entre o programa mínimo e o programa máximo, que é a destruição do sistema propriamente dito. Eu não vou entrar nisso porque eu não tenho mais tempo, já passou mais tempo do que eu previa,
mas o Trotsky coloca uma série de questões, o fim do segredo comercial, ou seja, a abertura da conta das empresas, o controle operário sobre a indústria, a expropriação de certos grupos capitalistas, a expropriação dos bancos privados e a estatização do sistema de crédito. Ele coloca uma série de outras reivindicações que eu não vou entrar aqui, valeria a pena entrar numa discussão específica só sobre isso, mas a arte da construção do programa para uma organização como a nossa é fundamental. É a ideia de como é que você consegue ter reivindicações que a classe assume e se mobiliza em torno dela e, ao mesmo tempo, elas são incompatíveis com o próprio sistema e, portanto, aceleram o processo numa direção estratégica anticapitalista e socialista. Então, eu vou parar por aqui, porque eu pretendia ter falado muito mais sobre a transição, mas eu estou vendo que o tempo já explodiu, já estou com 23 minutos aqui. Então, o que acontece? A Quarta Internacional, quando ela é fundada em 1938, vamos lembrar que o Trotsky morre em 1940, mas a Quarta, ela tinha uma armação política adequada para se constituir como uma organização viável. E essa armação política é a teoria da Revolução Permanente, que se confirmou completamente pelo processo histórico até então. É o método do programa de transição, que é uma das maiores desenvolvimentos teóricos e políticos do marxismo revolucionário, a partir da experiência concreta. Uma análise científica, marxista, rigorosa da degeneração stalinista da União Soviética, ou seja, ela tinha uma armação política teórica suficiente para a Quarta se desenvolver. Mas não são só as ideias que garantem que uma organização revolucionária seja vitoriosa. Se a gente achasse que ideias corretas bastam, a gente teria uma posição idealista, e não baseada no materialismo histórico, no materialismo dialético, que é a base do marxismo. Então, as forças materiais, o Marx dizia, as ideias só se tornam uma força material quando são assumidas pelas massas. E, concretamente, você precisa combinar uma série de processos subjetivos e objetivos para que isso, de fato, aconteça. E o cenário em que a Quarta Internacional começou a se organizar é o pior possível, desse ponto de vista. Era aquilo que o Vitor Serge chamou, como eu mencionei na semana passada, chamou de meia-noite no século. Era o momento de maior derrota histórica do proletariado desde a vitória da Revolução de Outubro de 17. Nós estamos falando de uma guerra mundial que matou milhões e milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma contra-revolução stalinista na União Soviética, nós estamos falando da ascensão do nazifascismo em quase toda a Europa, nós estamos falando de uma repressão brutal nos países capitalistas, como os Estados Unidos. Os trotskistas nos Estados Unidos, durante a guerra, foram presos, mandados para campos de concentração dentro dos Estados Unidos, que existiram também. Então, na verdade, você tem uma situação que era a pior possível para se formar a Quarta. Tanto que uma delegação que estava presente no Congresso de Fundação da Quarta, a delegação que vinha da Polônia, por exemplo, votou contra formar a Quarta Internacional na conferência de fundação. Falaram, não tem como, gente, a gente formar uma internacional nesse contexto, nós estamos ferrados. Vamos dar um tempo, vamos esperar. E o Trotsky insistia que não. O Trotsky insistia naquela história do fio de continuidade. O fio de continuidade que vem desde a Primeira Internacional, que vem desde a Liga dos Comunistas, com um método, um programa, um acúmulo de experiência histórica que precisava continuar. Mesmo que continuasse com uma pequena organização, mas que formasse quadros, que escrevesse, que discutisse, que debatesse, que começasse a construir bases na classe trabalhadora aos poucos, para que quando a situação mudasse, esse pequeno grupo organizado que carregasse essa história pudesse cumprir um papel efetivo no processo revolucionário. Essa era a ideia. E a perspectiva do Trotsky é que essa meia-noite ia passar, o sol ia raiar, o sol ia nascer. E ele viu uma perspectiva de que a Guerra Mundial, como aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda traria um novo contexto de ascenso revolucionário muito mais favorável para que a Quarta Internacional pudesse assumir o papel de parte de um processo de direção revolucionária naquele momento. E, de fato, isso aconteceu, certo? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e tem uma relação direta com a experiência da Primeira Guerra, que a gente inclusive discutiu na semana passada com perguntas que foram levantadas, porque, na verdade, foi a ascensão revolucionária na Alemanha, na Rússia e em outros países que acabou com a Primeira Guerra Mundial. No caso da Segunda Guerra Mundial, a luta, por exemplo, que derrotou o nazifascismo na Itália, por exemplo, foi nos marcos de uma situação revolucionária. A questão da tomada do poder pelo proletariado na Itália, que matou Mussolini, literalmente
pendurou Mussolini de ponta cabeça em praça pública e expulsou o nazifascismo, etc., se deu no marco do armamento do proletariado. E havia uma situação de revolução iminente. A mesma coisa na Grécia, a mesma coisa em vários outros países, onde a resistência antifascista se ligou ao processo revolucionário. E, de fato, em alguns países, a guerra termina com revoluções que se completam. Em todo o leste europeu, obviamente, em alguns países com a presença do Exército Vermelho, que libertou essas regiões do nazifascismo, mas em vários outros países a partir da resistência interna, como foi no caso da Iugoslávia, como foi no caso da Albânia, etc., foi um processo interno de resistência ao nazifascismo que levou à destruição do próprio capitalismo por revoluções que se completaram. Então, de fato, aconteceram revoluções no final da Segunda Guerra Mundial, mas a expectativa do Trotsky de que a social-democracia e que o stalinismo sairiam fragilizados desse processo e se abriria um espaço para as forças do marxismo consequente e do trotskismo não se confirmaram. Na verdade, criou-se uma situação muito mais complicada. Para dar um exemplo, a Guerra Mundial, ela destruiu massivamente forças produtivas, certo? Os meios de produção, as fábricas, a destruição da Europa, ela foi a base, com o Plano Marshall dos Estados Unidos, uma potência capitalista que usou a guerra para se desenvolver, etc., de uma recuperação econômica que marcou todo o pós-guerra. Foram quase 25 anos de boom capitalista. Então, houve um grande crescimento capitalista no final da Segunda Guerra Mundial. A crise dos anos 30 ela só foi superada por uma enorme destruição massiva de forças produtivas, que, no caso da guerra propriamente dita. Mas se recuperou e abriu espaço para um desenvolvimento capitalista. Esse desenvolvimento capitalista, nos marcos de um ascenso de luta operária, acabou por fortalecer a social-democracia. Na Inglaterra, por exemplo, na Grã-Bretanha, o Partido Trabalhista derrota o Churchill, construído aí como um herói de guerra, baboseiro. O Churchill era um reacionário, idiota, estúpido. Na verdade, o Labour Party ganha as eleições na Inglaterra contra o Partido Conservador do Churchill, por exemplo, e tem uma base para fazer reformas, porque o capitalismo começa a crescer e porque há uma força do movimento operário a partir desse processo. E isso fortalece, portanto, a social-democracia, fortalece o reformismo. E, do outro lado, a União Soviética é vista também corretamente como a grande responsável pela vitória do nazismo. Então, o stalinismo é visto como o grande responsável pela derrota do nazifascismo, e, portanto, sai da guerra também fortalecido. E o processo objetivo da crise do pós-guerra leva à revolução na China, leva a revoluções anticoloniais, leva a todo um processo revolucionário que passa a ser identificado com o próprio stalinismo ou com a direção stalinista. Então, a realidade da Quarta Internacional passa a ser uma realidade de profunda crise. Porque a Quarta Internacional vai ter que enfrentar um momento em que ainda vai ser minoritário. E, portanto, essa situação provoca, junto com outros fatores, os seus principais dirigentes foram mortos durante a guerra, a começar do próprio Trotsky, mas o Trotsky, o próprio Leon Sedov, o filho do Trotsky, que era um dos principais organizadores da Quarta, foi morto antes, inclusive. Vários dirigentes da Quarta sucumbiram durante a guerra na resistência ao nazifascismo, ou sucumbiram com o stalinismo. Então a Quarta sai da guerra fragilizada, a Quarta sai da guerra em crise pequena, enfrentando um contexto muito difícil, que precisava rediscutir todo o cenário mundial. E nesse debate do cenário mundial surgem posições diferenciadas. Para resumir, na verdade, você vai ter na Quarta do pós-guerra, eu posso entrar em detalhes sobre quem é quem, defender o quê, em que momento, etc., mas eu não tenho tempo para isso, talvez na discussão, se houver interesse. Mas, basicamente, há uma divisão entre uma ala que adota uma posição oportunista nesse período do pós-guerra e um setor que adota uma posição sectária, ultra-esquerdista. Oportunista por quê? Por exemplo, um cara chamado Michel Pablo, um grego radicado na França, que passou a ser o secretário do Secretariado Internacional da Quarta, o Pablo, junto com outros dirigentes como Mandel, Ernest Mandel, um belga, que também passa a assumir, um jovem belga do partido trotskista lá e tal, passa a defender uma posição de que o stalinismo passaria a ser uma força não tão contra-revolucionária quanto a gente imaginava antes. Porque ele olhava para a China e via uma revolução, olhava para o leste europeu e via o estabelecimento de estados operários deformados lá, olhava para
para o peso do Partido Comunista nos países ocidentais. Ele fala, olha, nós temos que entrar nos partidos comunistas e pressionar os partidos comunistas para que eles assumam uma posição revolucionária realmente consequente. Ou nós devemos ver trotskistas inconscientes que vêm de origem stalinista. O Tito, na Iugoslávia, por exemplo, que não vem do mesmo processo da União Soviética, a libertação da Iugoslávia, a revolução da Iugoslávia se deu por conta própria, é um trotskista inconsciente. Então, nós temos que apoiar o Tito, tentar empurrar o Tito para que ele vá até as últimas... Ou seja, passou a adotar uma posição oportunista de capitulação ao stalinismo e de perda do sentido da existência da Quarta Internacional como uma organização efetivamente independente. Essa é a marca do pablismo e do mandelismo até hoje, na verdade, porque existe um legado dessa visão pablista, mandelista, até os dias de hoje, e que está muito presente. Então, essa foi a reação de um setor. A reação de outro setor foi de negar a realidade. Foi uma reação sectária. Não, o Trotsky falou que vai ter uma revolução, que a Quarta Internacional vai ser a direção em 10 anos. Então, isso vai acontecer, é a palavra da Bíblia. Adotou a posição do fundamentalismo dogmático, né, se negando a ver a realidade. Então, por exemplo, não tem crescimento econômico no pós-guerra, porque o capitalismo chegou no seu limite e não tem mais possibilidade de crescimento. Não tem revolução na China, aquilo lá não é uma revolução. Não tem revolução em Cuba, aquilo lá não é uma revolução. Não, o leste europeu não destruiu o capitalismo, não são estados operários deformados, ainda continuam sendo capitalismo de Estado, ou seja, se negando a ver processos reais que aconteciam, porque estavam presos ao esquema teórico e não à análise concreta da situação concreta, que é o método que o Lenin, como o Lenin dizia, etc. Então, passaram a adotar uma posição sectária. Isso levou a uma ruptura fundamental na Quarta Internacional entre uma ala oportunista pablista, uma ala antipablista sectária, e que vai marcar depois novas e novas rupturas durante muito tempo, durante esse período. Onde é que nós entramos nessa história? Porque nós nascemos a partir de um legado, de um setor que vem de um cara que viveu até pouco tempo atrás, chamado Ted Grant, que nasceu na África do Sul, militou na Inglaterra organizadamente toda a sua vida, praticamente, militou um pouco, foi recrutado para o trotskismo na África do Sul, mas militou na Inglaterra, era parte de um dos grupos trotskistas que mais cresceu, foi parte fundamental da fundação da seção britânica da Quarta no pós-guerra, que era o Partido Comunista Revolucionário, e que já em 1948, 49, já entra em conflito com a direção da Quarta Internacional, e que passa a questionar a posição do Pablo na Quarta Internacional e que depois também passa a questionar a posição dos sectários antipablistas também. Então passa a desenvolver uma política própria, que discute como é que o stalinismo, que é uma força contra-revolucionária, não conseguiu impedir revoluções, por exemplo, na China, etc., que tem a ver com o que eu falei sobre a revolução permanente, etc., e que podemos desenvolver uma discussão, não vou ter tempo para fazer aqui, passa a explicar que haveria um boom econômico capitalista, que o papel da Quarta era se preparar para acumular forças para quando a situação virasse, a situação virou. Por exemplo, o maio de 68 foi exatamente o marco da virada. O maio de 68 é uma explosão revolucionária mundial, no contexto em que o capitalismo se aprofunda numa crise nos anos 70, é uma antecipação dessa crise que virá nos anos 70 e muda completamente a realidade, e que, portanto, a Quarta devia se preparar para isso, etc., e acaba não fazendo isso, acaba não se preparando para isso. Então, o Ted Grant constrói uma linha própria que vai resultar naquilo que a Jane vai falar a partir de agora, na fundação do CIT em 1930 e 1974, formalmente em 74, mas que vai construir uma corrente própria, que durante um bom tempo foi parte da Quarta Internacional, secretariado internacional, por exemplo, durante uma época, o Ted Grant era o dirigente da seção britânica do secretariado internacional da Quarta, dirigido pelo Mandel, com críticas ao Mandel, porque o Ted Grant tinha uma política internacionalista, tinha que construir uma organização internacional, efetivamente. Mesmo que tinha divergência, não tinha uma política de construir uma organização própria. Isso vai se dar a partir de 1965, quando, na verdade, há todo um processo de reorganização internacional e os camaradas tiram a conclusão de formar uma corrente própria que vai ser o CIT, alguns anos depois, formalmente construído em 74. Então, dentro dessa disputa entre o oportunismo e o sectarismo, o Ted Grant tentou construir uma posição muito própria a partir daí, e que eu termino aqui
porque provavelmente há uma curiosidade dos camaradas e camaradas sobre as diferentes correntes que se formaram nos rachas da Quarta Internacional. A corrente morenista, que é a que está por trás de boa parte das organizações brasileiras, o PSTU, rachas do PSTU, etc. A corrente lambertista, que durante um tempo teve um peso no Brasil, hoje está resumida aqui a corrente do trabalho no PT, que permanece no PT, e outras correntes do trotskismo, que o próprio mandelismo, que está presente hoje no PSOL, basicamente. Dentro do PSOL nós temos 4 ou 5 correntes que têm essa origem mandelista. Então, cada uma dessas correntes se localiza nesses rachas de diferentes formas. A gente pode entrar, se houver interesse, na discussão, mas eu não quero passar demais do meu tempo, então eu vou parando por aqui. Espero que a gente possa retomar na discussão posterior. Ok. O André falou 38 minutos. Agora a gente vai passar para a intervenção da Jane, que aí eu também vou avisando de 10 em 10 para ela ter como referência aí o tempo. E beleza, Jane, palavra contigo. Beleza, gente. Boa tarde. Então, acho que a grande maioria que eu não conheço, o Fernando já me apresentou. Só uma coisa, minha internet está muito instável. Então, se vocês estiverem com dificuldade, o Fernando que está com a câmera aberta, faz algum movimento aí, me avisa, porque pode ser que dê umas travadinhas. Aí, se ficar muito ruim, eu tento no celular. Então, assim, eu, na verdade, não... Primeiro que... Acho que é bastante coisa, né? Um milagre, que foi apresentar tudo isso num tempo super curto. Enfim, espero que a gente consiga... Eu quero tentar não usar os 30 minutos para que a gente consiga discutir mais, né? Escutar mais vocês, e eu sei que vão ter uma série de questões. Eu não estava aqui no processo anterior, tenho acompanhado as boas notícias desse curso, assim, como tem funcionado bem. Eu acho que em um momento como esse, estudar é o que dá condições para a gente, inclusive, né, dá condições para a gente ter força para pensar perspectiva. E eu entendi que no momento anterior, no sábado anterior, a discussão foi sobre a história das internacionais, né? Mas eu queria começar, antes de falar sobre o CIT, pegando um link com que o André apresentou, acho que mais até no sábado passado do que nesse, é que, primeiro, acho que algumas premissas que são importantes, né? Por que a gente está debatendo, na atual conjuntura, no século XXI, a construção de uma internacional aos moldes que a gente está falando aqui, uma internacional trotskista? Acho que é importante recuperar isso, só para ter um fio da meada de onde eu vou chegar, porque também vou falar de processos de ruptura, de aproximações, de construção do novo, mas acho que é importante recuperar que, para nós, militantes da Alternativa Socialista Internacional, da LSR aqui no Brasil, mesmo atuando dentro do PSOL, que é um espaço mais amplo do que a nossa organização, para nós não existe nenhuma possibilidade, né, de construir, de superar o capitalismo, de acabar com o capitalismo, se não for internacionalmente. Acho que toda a discussão que foi feita até aqui, ela corrobora com esse elemento. Quero dizer também outras coisas, queria também somar isso outros elementos. Primeiro que esse debate, óbvio que acho que foi muito bem montado o curso, porque trabalha vários pontos para chegar até aqui. Mas veja, não existe nenhuma possibilidade. E aí falo enquanto militante também, enquanto mulher negra, tem outras coisas que me atravessam, nenhuma possibilidade de discutir qualquer superação de qualquer elemento de opressão se não for através de uma luta anticapitalista. Uma vez a gente entendendo que essa luta anticapitalista é uma luta internacional, é uma luta que, né, para derrotar o capitalismo, é uma luta internacional, é necessário a gente discutir a construção dessa ferramenta e discutir hoje, discutir a quente. Veja, a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa vida, eu acho, a questão da pandemia. Todo mundo está sendo afetado direto ou indiretamente. E nesse momento, talvez seja o momento mais evidente dos efeitos globais e mundiais do capitalismo, das suas articulações. Nenhum país de capitalismo avançado, de economias mais ou menos robustas, né, mais ou menos país central ou periférico, nenhum país conseguiu enfrentar de maneira ok essa pandemia.
E não conseguiu, porque é isso, a vida não está acima do a vida não está acima do lucro para o sistema capitalista. E nunca ficou tão evidente a nudez do capitalismo, como ele opera, todas as opressões, as violências, como isso atinge quem é atingido de maneira mais brutal. Então, eu só quero precisar que a discussão que a gente está fazendo aqui sobre a construção de uma internacional passa também pela discussão e pela necessidade de nos mantermos vivos, de ter futuro e de ter perspectiva. Porque é isso, o capitalismo agora está mostrando muito bem para a gente que não tem futuro e perspectiva. Pelo menos não para os nossos. Não para o nosso povo, para a nossa classe e para os nossos corpos. Então, acho que só queria recuperar isso, porque sempre quando eu faço essa discussão, tento conectar com a urgência dela e com a importância dela. Então, veja, um outro debate, o André começou aqui a apresentar, né, mas eu queria, né, acho que entrar um pouco sobre a Quarta Internacional e as conclusões que foram tiradas ali, os grupos que saíram da Quarta Internacional, né, o André citou aqui na final da fala dele, alguns desses grupos, e queria trazer também, porque acho que muitos já escutaram aqui em outro lugar, que racha é quase que sinônimo de trotskismo, né? Então, que os grupos trotskistas vivem constante racha, as aproximações e tal. Eu queria também trazer isso como uma premissa de que o debate para os trotskistas, e isso não veio só do Trotsky, veio de Marx, Engels e Lenin, o debate sobre as diferenças, ele é necessário e é vital para qualquer organização viva. A grande questão é quando que essas diferenças elas são tão contundentes que impossibilitam caminhar junto na construção dessa ferramenta. Mas isso também não é absoluto, né? Porque a gente está falando da construção de uma internacional e como nós não somos autoproclamatórios, nós somos parte desse processo. Só que nós acreditamos que as nossas posições, elas correspondem e respondem de maneira mais correta, mais objetiva e mais direta às necessidades que estão colocadas para a construção dessa ferramenta. Então, só para esses elementos como um preâmbulo, assim, para a gente começar a conversa. Então, vamos lá, assim, o que é o CIT, né? O que é essa sigla, o que é esse Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores? O CIT, né, enquanto esse partido internacional, ele surge, como disse o André, em 1974, de maneira oficial. Mas ele não surge, ele não brota do chão em 1974. Ele é fruto desses processos que o André colocou anteriormente, ele dialoga com esses processos, ele olha para esses processos, para esses debates, para a concretização da política, né? A materialização do programa de transição, a materialização né, dessa ideia da revolução permanente, e ele é fruto desse processo e também tira conclusões, inclusive, dessas diferenças, das diferentes leituras que se apresentaram na Quarta Internacional e que levaram a rachas e a rupturas, né? O nome Comitê por uma Internacional Operária, ele surge já com uma preocupação bastante pertinente, que nós não estamos aqui reivindicando que nós somos a verdade e a fé, né? Nós não somos uma igreja, não somos capela, mas é uma ideia de construção, a ideia de que nós somos um comitê para construir uma Internacional dos Trabalhadores. Foi aí que surge essa ideia do nome. Pois bem, então o que aconteceu antes de 74 que explica a nossa origem, né? Da onde a gente veio? O André citou o nome do Ted Grant agora no final, mas eu não vou entrar aqui numa sopa de letrinha, mas só para entender um pouco a ideia de origem, que eu acho que é importante, que o CIT ele surge de duas outras organizações, né, que existiam na Grã-Bretanha. Na verdade, o CIT ele surge na Grã-Bretanha, né? Ele era uma organização, enfim, que surge na Europa, nessa determinada região. E ele surge a partir de duas outras organizações, né? Que da Liga dos Trabalhadores, Liga Internacional dos Trabalhadores, de 37, que foi formada em 37, e o Partido Comunista Revolucionário, que foi, né, de 44, 1944. Essas duas organizações tinham dirigentes que foram dirigentes como o Ted Grant, Jock Heston e outros, que foram pessoas importantes
Caiu, né? Sim, travou. Acho que ela caiu. Deixa eu tentar falar com ela aqui. Só um minutinho, gente. Vou tentar dar um toque aqui para ela. Oi, vocês estão me Aí. escutando? Agora sim. Tá. Mas estava funcionando bem, Fernando, até agora? Tava perfeito. Você viu quando Tá. você caiu? Não. Eu vi. Ficou todo travadinho aqui. É que deve um tempinho, ele reconecta. Beleza. Mas então, gente, vamos lá. Já sei que eu já vou atrasar aqui, mas vou tentar ir um pouco mais rápido. Então, essas duas organizações tinham camaradas que estavam se antecipando algumas conclusões e apresentando, por exemplo, sobre o leste europeu, a antiga União Soviética, ou mesmo sobre a leitura sobre a China em particular. Esses camaradas começaram a apresentar que esses estados operários, que eram eram estados que vivenciaram uma revolução socialista, né, que viveu um processo de, enfim, de socialização dos meios de produção, de controle pelos trabalhadores, mas esses estados operários foram se transformando em estados operários deformados. O Ernesto Mandel, que era um dos dirigentes da Quarta, achavam que isso não era possível, por exemplo, né? E vários outros, que o André citou, os pablistas e tal, eles achavam que não era possível ter estados operários deformados. Esses camaradas foram antecipando essa leitura. Cai de novo? Tá bem, vai lá. Ah, tá. Que aqui deu uma paradinha, gente. Não, tá, não caiu, tá, não. Tá tá ok. zoado aqui. Tá. Então, quando cair, você me avisa aí pelo zap, porque eu paro. Então, esses camaradas foram importantes para construir uma corrente, um grupo de militantes chamado Militan, né? Militante em português, que eram justamente os camaradas que fundaram o CIT em 74, que foi a organização que impulsionou a construção do CIT em 74. Esses camaradas, né, do Militan, nos anos 60, vive uma experiência. Isso é interessante colocar para a gente pensar também essa ideia de atalhos. A gente precisa construir um partido forte agora, uma internacional, atalhos, vamos juntar todo mundo, todos os caquinhos para a gente ser forte. Porque em 64, quando o Militan resolve se fundir com uma organização mandelista, né, com uma dessas organizações, como diz que o Mandel é o dirigente da Quarta Internacional, a gente pode, né, acho que já foi discutido um pouco essas características do mandelismo, mas em 64, quando a gente decide, né, o Militant fundir com essa organização mandelista, ela não dura um ano, essa fusão. E não dura um ano porque as bases para essa fusão não tinham princípios sólidos, consistentes, que pudessem explicar, inclusive, lidar com o que é diferença, o que é proximidade, o que a gente tem de acordo. Então, essa fusão sem princípio, esses atalhos, se mostraram já nos anos 60 que não ia funcionar. E aí, né, os camaradas, aí Peter Taff, que é um camarada que segue hoje na minoria, que rompeu com a gente, o mesmo o Ted Grant, foram... 10 minutos. Oi? 10. Já foi 10, né? Foram conversar justamente com os camaradas da Quarta, com o Mandel, para discutir quem era a seção. Então... Oi? Tá ok, vai lá. Tá. E foram discutir justamente quem era. Qual foi a solução dos mandelistas? Olha, então vamos reconhecer esses dois grupos como uma seção local da Internacional. Isso na prática foi entendido como uma expulsão, mas isso é uma prática dos mandelistas. É uma prática de funcionamento da Internacional. Veja, no Brasil, quando a gente foi para o PSOL, isso aconteceu também. Tinha um grupo deles que estava dentro do PT, que é a DS, a Democracia Socialista, um grupo deles que sai e vai para o PSOL, que era o Enlace, hoje, né, foi um monte de coisa, mas que era, né, insurgência, né, muitos deles,
E aí, esses grupos passaram, naquele período, reconhecido como 2 seções da 4ª Secretariado Internacional, né? Então, assim, eu estou colocando essas questões só para a gente pensar, menos a sopa de letrinha é importante, mas acho que é mais importante a gente pensar esses processos. Como que é possível, né, você reconhecer 2 seções com posições bem diferentes e falar que elas compõem a mesma internacional? Então, essas experiências foram construindo, foram nos levando, em 1974, em abril, para fundar o Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores. Na época, 46 pessoas, né, com representantes deixa eu precisar aqui para não, de 12 países, né? Em abril, 46 companheiros, mas foi onde a gente começou, na verdade, a construção desse Comitê pela Internacional dos Trabalhadores. E aí, isso foi se desenvolvendo depois, né, numa escola de quadros, 2 anos depois, é como se fosse uma escola de verão, uma escola de formação que aconteceu na Alemanha Ocidental, e a partir disso, novos contatos foram sendo construídos. No Sri Lanka, na própria, enfim, Alemanha, depois América Latina, onde o trabalho começou no Chile nos anos 80, em pleno, né, ditadura do Pinochet, ainda muito difícil esse processo, mas começou na América Latina, depois foi, enfim. E aí foi sendo construído um trabalho consciente de expandir o CIT, fazendo com que, né, no final, começo dos anos 2000, o Comitê pela Internacional dos Trabalhadores chegasse a ter 40 países, né? Ter mais de 40 países, na verdade, compondo essa internacional. Pois bem, algumas coisas que eu acho que é importante falar antes de falar sobre a Alternativa Socialista Internacional, que eu acho que é importante. Mas aí, enfim, e aí foi para todos os continentes, né? Então, Nigéria, Palestina, Israel, enfim, até chegar no Brasil no final dos anos 80. Acho que algumas questões eu acho que são importantes para a gente falar do Comitê Internacional dos Trabalhadores, que eu acho que nos ajuda a entender a nova, né, a Alternativa Socialista Internacional. Então, primeiro, que um dos acertos do CIT, dos nossos camaradas, esse que a gente traz como um legado da nossa construção, foi as conclusões, né? Então, a organização passa de 74, a gente começa a expandir, crescer, no sentido de ter contatos em outros países e construir as sessões nacionais, um processo vivo de discussão anual, de debates, de pensar o programa da Internacional, até que, né, acontece a queda do Muro de Berlim em 1989. Isso foi um ponto de inflexão também na conjuntura do mundo, né? Mas para a construção das internacionais, isso teve um papel muito importante. Porque as correntes internacionais, os grupos internacionais olham para a queda do Muro de Berlim e tiram inúmeras conclusões. E nós nos diferenciamos nesse processo. Só para vocês terem um exemplo, assim, esses mandelistas que eu estou falando para você, né, que a gente está citando aqui, tá, do Ernesto Mandel, que se referencia nesse, né, tinha ele como dirigente, e teórico também, formulador, eles acreditavam, por exemplo, que com a queda do Muro de Berlim, a gente tinha que mudar essa coisa de internacional. Essa coisa de ter essa coisa de uma organização marxista, com fronteiras claras, com tarefas militantes, com o centralismo democrático, por exemplo, que isso teria que ser revisto. Porque agora a ideia é a gente construir grandes... Né, é como se fosse uma ideia de movimento, partido meio movimento, mas que você também se fragiliza, por quê? Porque não necessariamente, como a Quarta Internacional funciona hoje, não necessariamente, apesar da Quarta Internacional ser uma internacional, você tem espaços de deliberação onde existe a construção de um programa, de tarefas, de avaliações, que vão servir para influenciar, intervir e pensar a nossa intervenção local, as intervenções locais. Mas, na verdade, acaba funcionando como uma bricolagem de vários lugares, várias verdades, várias narrativas. E outra coisa também, esses camaradas olharam para esse processo e falaram, olha, não dá mais para a gente construir desse jeito, nós vamos ter que construir a partir da queda do Muro de Berlim, o socialismo não está tão potente, tão em voga como poderia estar em outro momento, e a gente precisa repensar esse processo de construção. Por outro lado, os morenistas, né, que são grupos que hoje estão aqui no Brasil, no PSTU, a Corrente Ubabá, o IT e vários outros, chegam a outra conclusão. Para eles, por exemplo, existia uma avenida aberta, foi uma vitória, na verdade, dos trabalhadores, uma derrota do stalinismo,
E por isso que era possível agora construir essa luta internacional no mundo. Então, tem um espaço aí agora para a gente, para os trotskistas. Veja, eles depois fizeram uma revisão dessa leitura, mas uma revisão muito tímida em vários momentos, né? Mas fizeram, mas isso agora, recentemente, depois dos anos 2000, isso é uma releitura muito recente. E nós, o Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores, nós fazemos uma avaliação que, olha, a queda do Muro de Berlim não foi necessariamente uma derrota do stalinismo. Foi uma derrota grande, porque isso impactou a consciência, inclusive, sobre a possibilidade da construção de um partido socialista, de um Estado socialista, de uma experiência socialista, ainda com todos os processos de degeneração. Mas a gente entendia que era mais urgente do que nunca a construção de uma internacional para manter, inclusive, o legado da necessidade da construção de uma ferramenta dessa envergadura para organizar as lutas no mundo, e que a gente ia precisar pensar como, mas tendo clareza que os próximos anos não iam ser só virtude. Então, a gente antecipou o olhar do que seriam os anos 90, que foram anos terríveis no sentido do fim da história de Fukuyama, o capitalismo venceu, neoliberalismo na veia. Então, assim, isso tudo foi um processo que também nos localizou bem no sentido de acertar na história. Nós não fizemos uma revisão desse processo anos depois, porque, de fato, a gente não estava subestimando as dificuldades da construção do socialismo de uma ferramenta internacional, ao mesmo tempo que a gente falava, é mais urgente, mais necessário do que nunca, mas vamos ter que nos atentar nessa dinâmica, uma organização viva, pensar como construir diante desse cenário, né? Desse processo também, eu acho que queria trazer exemplos, eu não vou conseguir trazer aqui, que exemplos da força, né? Mesmo sendo uma internacional ainda incipiente, né? Fundada em 74, o fato de ter uma organização internacional que discutia o método, a política e como intervir na realidade para construir essa ferramenta potente da classe, as experiências foram muito, muito interessantes, né? Se a gente for pensar, não vou ter tempo, mas a gente pode discutir depois nas perguntas, mas a experiência de Liverpool e do poll tax, né? A experiência de Liverpool, que é, enfim, quando a gente ganha de baixo para cima o que seria uma prefeitura, um pequeno parlamento da cidade de Liverpool, através de um debate de orçamento, onde a gente lá aprovava um orçamento que falavam que a gente era ilegal, porque passava de todos os limites que eles, né, nos anos 80, todos os limites, né, a lei de responsabilidade fiscal, algo assim, né, e aí, mas a gente chamava o povo a votar por esse orçamento, e o povo votava favorável a esse orçamento, e a gente, então, são lutas, né, a gente ganhou sucessivamente 4 mandatos, até que a gente foi expulso, foi cassado, e sofreu uma série de sanções, e aí já nos anos 90, no que a gente está falando que foi o processo dos anos 90. Mas são experiências possíveis a partir de métodos de leituras corretas da realidade. Ou mesmo o poll tax, que era uma taxa, tipo o IPTU por cabeça, que eles queriam cobrar na Inglaterra, e aí, na Grã-Bretanha toda, na verdade. Então, eles queriam o IPTU por cabeça, sem pensar renda, sem pensar diferença nenhuma, e a gente conseguiu organizar o maior boicote, ao ponto de eles não conseguirem implementar essa taxa. Então, assim, uma série de ações que foram experiências importantes, que serviram, inclusive, para outras sessões tirarem conclusões. Por exemplo, parlamentar. Um parlamentar nosso, em qualquer país onde a gente tem, como a chama Sawant, nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na Irlanda, né? Os nossos camaradas, eles têm que receber salário de trabalhador qualificado. Porque isso tem implicações também. De que lado que nós estamos nesse processo? Quem decide. Um parlamento ou um parlamentar tem que servir para impulsionar as lutas, para dialogar com a consciência, para ter mais lutas. Não é para ter menos lutas, é para provocar as lutas. Enfim, então acho que são experiências que foram muito enriquecedoras nesse processo, né? E que foram construindo o legado do sítio, o legado que nós reivindicamos, né? Enfim, até hoje. 20 minutos. Não vou ter tempo de me alongar, já foi, acho que eu tenho mais 10 minutos só, né, Fernanda? É isso? 10 com tolerância aí, então fica tranquilo. Vai lá. Isso porque eu achei que eu não ia nem usar, ia usar os 20. Mas aqui é muita coisa e eu sei que eu quero tentar não confundir mais a cabeça, né, de vocês com um monte de sopinha, então eu fico mais atrapalhado. Mas, enfim,
esse processo fez com que o CIT, né, e aí acho que esse legado que eu estou trazendo aqui do Comitê pelo Aumento Internacional dos Trabalhadores, fez com que nos anos 80 a gente tivesse quase cerca de 9 mil militantes organizados nessa internacional, em vários países, não só não só na Europa, na Inglaterra, enfim, vários continentes. Ao longo dos anos 2000, a primeira metade, a gente chegou a contabilizar isso depois, né, a gente perdeu, quando foi perdendo as derrotas, né, os ataques, a pressão neoliberal, que foi terrível, né, nos anos 90, de perda de trabalho, de ataque aos sindicatos, uma série de coisas. Mas a gente, no começo dos anos 2000, a gente chegou a contar com 7 mil militantes. Então, assim, é uma organização, a gente está pensando de militantes, de pessoas como nós aqui, de carne e osso, que organiza nos seus países, nas suas seções nacionais, o trabalho internacional. O que foi a virada disso, né? O que explica a gente hoje, a maioria, romper com o CIT e construir a alternativa socialista internacional? Primeiro que o que eu disse, as rupturas têm muito a ver com os processos vivos e com os processos de debate das diferenças, inclusive quando as diferenças chegam a um ponto que não são mais possíveis de conviver dentro do mesmo espaço nessa etapa de construção. Essa etapa de construção no caso, né, da internacional, desse partido, dessa organização internacional. E aí, eu acho que também é importante precisar que esses elementos todos, né, e eu fiz um puta resumo aqui dessa história do CIT, com certeza esqueci um monte de coisas, mas nas perguntas elas podem voltar, mas em síntese, eu acho que é importante perceber que o centralismo democrático, a forma de organizar as sessões nacionais, que com reuniões anuais, reuniões inclusive presenciais, né, a forma de encarar o parlamento, de organizar as lutas, de organizar, inclusive, a perspectiva, a análise de perspectiva da luta de classes no mundo e pensar como intervir, ter flexibilidade tática para intervir, né, em regiões onde as condições objetivas ou subjetivas se mostravam de uma outra forma. As sessões nacionais terem condições de colocar as posições e, a partir disso, construir, inclusive, o programa ou a perspectiva, a análise de perspectiva internacional. Enfim, acho que isso foi sendo construído como um processo muito potente. No entanto, algumas questões, eu acho que também, nesse processo que a gente está fazendo de balanço, de recuperar os limites, podem ser percebidos. Quando essa ideia do centralismo democrático, ou quando essa ideia de decisão coletiva, ela começa a se fragilizar, ou então, quando as leituras, né, o argumento de autoridade, esse argumento de quem estava desde sempre. Porque, veja, eu gosto muito quando a Bell Hooks, ela fala que o argumento de autoridade, ele silencia o outro, mas a experiência, né, eu quero ter o direito de reivindicar a experiência como potência. Então, veja, reivindicar a experiência é uma coisa, o argumento de autoridade, né, geracional, muitas vezes utilizado, ele pode ser muito, muito nocivo para a construção de organizações coletivas, né? Sobretudo quando a gente está falando da organização de um partido revolucionário que vai juntar várias gerações e precisa contar com várias gerações para essa construção. Mas o ponto mesmo de inflexão, o ponto que explica essa virada ou essa mudança, tem a ver com a conjuntura, uma análise política sobre a conjuntura que a gente está vivendo. E vejam, camaradas, a gente não está vivendo qualquer conjuntura, né? A gente está vivendo uma pandemia que é inimaginável pensar que as pessoas não podem ter contato, porque isso produz, enfim, consequências terríveis, assim. Então, a gente está falando de uma conjuntura no começo dos anos 2000 que virou, porque a gente está falando do neoliberalismo dos anos 90, mas a gente está falando de uma das maiores crises econômicas em 2008 que tem as suas consequências, que produz consequências até hoje. A gente está falando de lutas na segunda metade do século XXI que estouraram em todos os continentes. Estou falando da Revolução Árabe, eu estou falando do Occupy Wall Street, eu estou falando dos indignados na Espanha, eu estou falando das jornadas de junho no Brasil, estou falando da luta das mulheres, estou falando da luta das mulheres em todos os cantinhos, estou falando da luta antirracista, estou falando das lutas provocadas pela imigração forçada, né? Produzida recentemente. Então, assim, a gente está falando de lutas, de novos processos, de tecnologia, de uma série de coisas que influenciaram e interviram na consciência. Mudou substancialmente o capitalismo, ele se tornou mais brutal
e mais ardiloso na sua capacidade de combinar a exploração com a dominação, com a exploração com a opressão, né? Então, a gente está falando dessa conjuntura, que olhar para essa conjuntura e pensar a perspectiva foi o ponto de inflexão, assim. E aí, como retomar a discussão que eu comecei, que os debates das diferenças, elas precisam ser feitas, porque a gente está falando sobre... A gente não está brincando de construir um processo, a gente está construindo algo que tem a ver com uma ferramenta capaz que pode contribuir para a destruição desse sistema. Então, é necessário que a gente consiga fazer a discussão, localizar as diferenças e perceber até que ponto essas diferenças podem ser assimiladas ou não. E é óbvio, a gente tem que ter flexibilidade também, né? Flexibilidade em como construir essa discussão, em como fazer, enfim. Na verdade, o grande debate com os camaradas da minoria que romperam com a gente é porque eles não aceitavam um nível de diferença que para nós era um nível possível de aceitar dentro de uma organização internacional, que tinha a ver com debates, por exemplo, sobre esse debate sobre exploração e opressão, sobre como intervir nesses novos movimentos. Esse movimento do meio ambiente, o movimento de mulheres, movimentos antirracistas não são novos, né? Mas a onda massiva desses movimentos, que foram recuperados em vários lugares do mundo, né, por conta também dessa coisa da imigração, dos refugiados, da imigração, eu queria falar dos refugiados, ela também tomou uma outra dimensão. E como a gente intervém nesses processos? Porque, veja, muitos desses nossos camaradas que fundaram o CIT tinham um certo medo de que, ao intervir nesses processos, a gente poderia estar jogando água com a criança da bacia, sabe? A gente poderia estar se aproximando dos setores mandelistas, né? Que lá atrás, já nos anos 90, né? No final com a queda do Muro de Berlim, tira conclusões, por exemplo, que a classe trabalhadora diminuiu, que a classe trabalhadora não é mais a mesma, que a classe... Então, agora a gente vai intervir em outros espaços, mulheres e tal, como se esses espaços não fossem espaços da classe. Porque a gente também não está intervindo nisso numa perspectiva generalista, abstrata. A gente está intervindo quando a gente está lutando para que as mulheres pretas não morram, para que as mulheres trabalhadoras continuem, consigam viver sem serem agredidas, sem serem fuziladas, sem serem... Então, assim, né? Esse debate não é um debate, não é uma contradição em termos, mas esses camaradas se ressentiam, tinham medo disso pela experiência, inclusive, do passado dos anos 60 e pela experiência de como lidar com essa grande avalanche de lutas que estavam acontecendo. Imagina, a gente estava falando de milhares de mulheres nas ruas, e a gente estava falando de lutas onde a gente estava dirigindo na Irlanda, né? O ano passado, na verdade, ano retrasado, eu estou até perdida no tempo, 2019, 2018, que a partir de lutas que nós tivemos um papel central na direção, a gente conseguiu que o aborto fosse, 2018, que o aborto fosse aprovado na Irlanda. Então, assim, a legalização do aborto, isso foi fruto da nossa luta. Mas para esses camaradas, isso poderia significar algum tipo de desvio, porque isso poderia tirar a centralidade da luta sindical ou da possibilidade da construção da luta sindical. A discussão foi incansável. Nós começamos essa discussão em 2018 e terminamos ela com a fundação da ASE, da maioria, agora em 2020. Terminamos não, é uma discussão que não termina, né? Mas é uma discussão porque para a gente não eram elementos que... Claro que a gente tem que discutir sobre a burocracia sindical, o papel da luta sindical, o papel do sujeito revolucionário. Quem é o sujeito revolucionário? Porque o sujeito revolucionário não é apartado. Você não é mulher, ou é preto, ou é trabalhador, Mas quem é esse sujeito, né? Então, essas discussões são discussões muito potentes e a gente tem que... Agora, o problema é quando você cristaliza posições de um determinado grupo, né? De um determinado grupo, de uma minoria, mas que estava em espaços de condução, de direção, de formulação, e que são muito rígidos e não garantem o espaço desse debate franco e aberto. E aí, por exemplo, para nós somos a parte, por exemplo, que eu estou falando muito desse debate de opressões, que me toca diretamente, né? Que milito também de maneira mais direta, para nós não há uma contradição em se inserir movimento de massas das mulheres, o ele não, ou como as mulheres na Argentina, ou como as mulheres na Irlanda e tal, e dentro desse movimento de massa apresentar o nosso programa.
apresentar a nossa discussão, pautar a questão da luta feminista, que é o feminismo classista, o feminismo socialista, que não é para ser usado só em dias de festas, é para ser usado hoje. Porque se a gente não fizer, vamos fazer. A gente sabe hoje, tem várias meninas jovens que eu estou vendo aqui, a pressão do feminismo liberal é gigantesca. A gente vai deixar esse espaço aberto, a gente não vai fazer a disputa. Então, esse foi um tipo de debate, talvez um dos principais debates, não o único, mas que Caiu de novo, né, gente? Espera aí, vou falar com ela aqui. Ela tá voltando, já me mandou mensagem aqui. Jane? Oi. Aí. Tá. Então, assim, eu sei que meu tempo está acabando, eu acho que eu calculei mal e com essas caidinhas aí da internet. Então, esses foram alguns dos pontos, não sei se acho que vocês conseguiram ouvir a parte, né, alguns dos pontos que surgiram como debate. Então, e isso provocou na gente uma série de discussões, né, importantes sobre... Provocou não, discussões que a gente já estava fazendo, mas é olhar para esses debates e reforçar a ideia que para a gente não há uma separação entre exploração e opressão, né? Mas o debate sobre o sindicalismo, o debate sobre a classe hoje, o debate sobre frentes nacionais, participação em organizações mais amplas, né? Tudo isso precisa ser feito constantemente. Uma organização viva precisa garantir que essas discussões se mantenham presentes e constantes e que todos os militantes tenham condições de fazer esse debate nos seus espaços locais e que esses debates apareçam, né, na sua inteireza na internacional. E não é a qualquer momento que a gente está fazendo essa discussão também, porque essa onda de lutas também, ela foi precedida, ela, né, apresentou também uma onda de governos de extrema direita, o que chamam de novo populismo de direita, que também impacta na nossa política, porque a gente pensar como agir diante desse contexto. Veja, no Brasil, a gente está enfrentando uma pandemia, um governo de extrema direita, que é um desgoverno, um momento de austeridade brutal, de crise econômica e política. Então, esse cenário é um cenário que provoca, inclusive, novas reflexões e como construir essa internacional. Então, veja, hoje nós somos a Alternativa Socialista Internacional. Foi fundada oficialmente em janeiro de 2020, num congresso internacional, que contou com mais de 30 países, em todos os continentes. Então, por isso que a gente fala que nós somos, e de fato, objetivamente, nós somos a maioria e recuperamos esse legado do CIT, reivindicamos esse legado do CIT, o legado que eu apresentei aqui, desse processo de construção, a preocupação com o internacionalismo, com o centralismo democrático, com a forma de construir localmente e internacionalmente essa luta de maneira conjunta, de modo que a nossa posição internacional reflita, inclusive, a concretude, as nossas questões reais de onde a gente está inserido, né? As nossas demandas reais. E hoje, eu sei que tem pouco tempo, mas e hoje, assim, hoje nós temos, onde nós estamos, né, enquanto Ásia, a gente tem intervenção nos Estados Unidos com a Chama Sawant, onde a gente tem uma vereadora que reivindica e retoma o melhor legado do CIT, que é o papel de uma parlamentar na luta. Para quem não viu, há um mês atrás, ela, inclusive, levou os manifestantes que estavam nas ruas denunciando a morte de George Floyd, denunciando o orçamento da polícia, lutando por moradia, né, popular, por pagamento de aluguel e uma série de coisas. Ela levou todos esses militantes para ocupar a Câmara. Ela abriu com a própria chave. E a partir dessa luta, inclusive potencializando essa luta, teve vitórias importantes, como, por exemplo, taxar a Amazon, taxar uma grande fortuna, uma grande empresa. Assim, e aí também na Irlanda, onde, como eu já tinha dito, o nosso papel determinante na luta pela legalização do aborto, mas a gente poderia falar de outras sessões e de outros exemplos que eu não vou ter tempo aqui. Mas durante esse período da pandemia, a Ásia, a Alternativa Socialista Internacional, funcionou com todas as dificuldades que estão colocadas, com todas as angústias que todos os camaradas viveram e vivem, estão vivendo, mas que com reuniões semanais,
desde quando começou a pandemia, o que nos ajudou, inclusive, a pensar como intervir no Brasil, por exemplo, com a política, tirar como a gente se organizar, porque outros camaradas já tinham vivido experiências nesse sentido, né? Então, o que nos deu possibilidade de construir respostas rápidas, com demandas emergenciais, pensar política, isso só foi possível porque essa organização se manteve viva e constante durante esse processo, né? Com camaradas que estavam representando, inclusive, as suas seções nacionais e construindo a política e pensando saídas e fortalecendo, inclusive, essa internacional. Agora, recentemente, nós fizemos, há 2 semanas, a Universidade Marxista Internacional, que contou com mais de 1.000 pessoas, a grande maioria jovens, de todos os lugares do mundo, uma semana de formação. Mas não para a gente ficar mais sabidinho, mas para a gente se formar para pensar como melhor intervir, como organizar a luta, como ouvindo de cada camarada, a partir do seu espaço de inserção, as demandas sobre todos os temas, desde a luta de combate às opressões, como as formações teóricas, perspectivas mundiais, e pensar como agir. O que está colocado para a gente? Porque, veja, só para terminar, e agora eu vou terminar, eu não quero transformar a dificuldade em virtude. A construção de uma internacional não é moleza, não é bolinho. Né? Estou falando de pessoas como a gente aqui, de carne e osso, real, que está lidando com todas essas dificuldades. Mas ela é urgente e necessária como ferramenta capaz e potente de desarticular, de contribuir para essa construção, de desarticular o capitalismo enquanto sistema internacional, de destruir esse capitalismo enquanto sistema internacional. Então, para essa organização e para essa internacional ser viva, tem que contar com gente como nós, que está inserido no mundo concreto, pensando coisas, dando respostas e tendo que dar respostas no cotidiano. Então, eu sei que pode ter parecido um pouco confusa, desculpa aí o capitalismo, veja, a internet que está super instável hoje, mas eu acho que nunca foi tão evidente, né? Como eu disse, que o capitalismo ficou nu nesse processo e tão urgente a necessidade de destruição e de superação dele. E aí é isso. É um processo árduo, mas um processo necessário, potente e importante para a garantia de futuro e para a garantia das nossas vidas, né? Eu acho que é isso. Ok. Obrigadão, André. Obrigadão, Jane. E, gente, a gente já vai para o intervalo, só que antes